Olá, meus queridos. Hoje é dia 21 de maio de 2020. Estamos juntos mais uma vez e podemos, então, compartilhar da palavra de Deus. E isso é sempre muito gratificante, quando a gente pode abrir a palavra e pode compartilhá-la. Hoje, em especial, quero falar para vocês sobre um assunto que você já deve estar acostumado, né? Quando trabalhamos ou até mesmo quando estudamos, o nosso desejo é de voltar para casa, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, de repente de um dia de estudos, o nosso desejo é voltar para casa. E nós, como cristãos, também temos um desejo de voltar para casa. Sabemos que o nosso lar não é aqui, é o que diz a palavra, e que Deus tem preparado um lugar muito especial, é o que o próprio Senhor Jesus Cristo fala lá em João capítulo 14. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, além do assunto ser sobre a casa, eu quero trazer uma meditação sobre o texto de Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 32. É um texto conhecido, talvez você já tenha lido ele alguma vez na sua vida, talvez você já tenha ouvido até um compartilhar sobre esse texto. E mais uma vez eu gostaria então de poder abri-lo e trazer uma breve meditação para a nossa reflexão de hoje. Lucas, então, capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Acompanhe comigo a leitura desse texto que diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região para empregá-lo, e este homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome, disse ele. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida.
estava perdido e foi achado. Amém? Filho pródigo. Essa é a parábola do filho pródigo, dita pelo Senhor Jesus. E todos nós temos um pouquinho de filho pródigo, não é? Talvez no aspecto familiar, quando nós brigamos com os nossos pais e desejamos sumir de casa sem dizer para ninguém aonde vamos ou o que vamos fazer. Talvez seja no aspecto profissional, quando a gente está no nosso trabalho e quer largar tudo porque se sente incompreendido, não é isso? Ou talvez seja até no aspecto espiritual, quando a gente acha que o mundo lá fora tem muito mais para oferecer do que o ambiente de dentro de uma igreja. O grande problema disso é se saberemos quando voltar. E vou além. Se voltarmos, alguém estará esperando por nós? Estará esperando esse nosso regresso? Vemos o amor envolvido na história do filho pródigo. Quando o filho pródigo diz para o pai: pai, quero minha parte na herança, aquele pai não deixou de amá-lo. Certamente ficou preocupado com o que aconteceria com o filho. O amor nos permite lutar batalhas, mesmo sem as armas certas. Já o orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade. O pai pôde sentir orgulho por poder ter o que dividir entre os seus filhos, mesmo o pródigo pedindo a sua parte na herança antes da hora. Aliás, a herança é concedida ao herdeiro quando o autor da herança morre. Agora, o que isso significa? Que o filho pródigo também queria a morte do seu pai, já que ele queria a sua parte na herança, já que ele queria os seus bens. Olha que questão triste. O orgulho pode trazer situações incontroláveis, por isso muitas vezes precisamos quebrá-lo. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Você já ouviu falar dele, né? E a história contada pelo Senhor Jesus, ela não fala da idade do filho pródigo. Porém, fica implícito que aquele jovem, na verdade, já tinha maioridade, já tinha condição de tomar as suas próprias decisões, já tinha poder em decidir aquilo que era melhor para si e fazer o que achava por bem na sua própria vida. Imagina aquele filho quando ele ainda era criança. Certamente ele olhava para o pai trabalhando e imaginava que um dia ele pudesse ter dinheiro bastante para fazer o que o seu pai fazia ou para ter o que o seu pai tinha. A esperança daquela criança certamente se transformou, melhor dizendo, num jovem que não soube viver a vida da forma correta. Aconteça o que acontecer, um pai só deixará de ser pai no momento em que seu filho morrer. Da mesma forma, o filho só deixará de ser filho no momento em que seu pai morrer. Quando o filho pediu a parte dos seus bens, certamente foi o desejo dele de não apenas ter o dinheiro, mas infelizmente também a morte, já que a herança é dada somente após a morte. Existe uma herança que qualquer pessoa pode ter acesso. Uma herança sem fim, inclusive, demonstrada com a vida eterna. E essa herança ela pode ser recebida porque já houve a morte do seu doador. Mas ela somente poderá ser recebida de uma forma efetiva por aqueles que creem no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. É como um filho que se arrependeu dos seus erros e voltou para os braços do seu pai. Crer em Jesus é desejar
voltar para casa. Meus queridos, a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que o Senhor tem preparado um lugar especial, de que o Senhor amou tanto ao mundo que Ele enviou o seu único Filho para poder morrer por cada um de nós. A parábola do filho pródigo relata o momento em que um pecador decide simplesmente abandonar o seu Criador. E o pecado justamente faz isso, nos faz separação com o nosso Deus. Mas houve tempo para que aquele filho pródigo se arrependesse dos seus erros e desejasse voltar para o seu pai. Notem que ele ensaia, uma frase para poder dizer para o seu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me faz como um dos teus empregados. Ele ensaia isso. E quando o pai vem em direção a ele, mesmo ele estando longe, o que o pai faz? Antes de mais nada, o pai o abraça. E eu fico imaginando essa cena como aquele abraço gostoso. E o filho, então, ainda abraçado com seu pai, diz: Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele continua dizendo essas palavras ensaiadas. E o pai meio que interrompe ele, chama os seus empregados: venham aqui, tragam a melhor roupa, coloquem um anel no seu dedo, coloquem sandália nos seus pés. Esse meu filho retornou, esse meu filho estava morto e ele reviveu. A salvação em Jesus Cristo nos dá também uma nova vida. O pecado nos traz a morte, mas Jesus Cristo nos traz a vida. E é uma vida completamente diferente. É uma nova vida. É uma vida que nos possibilita a ter toda uma eternidade para poder viver. Meus queridos, essa eternidade só poderá ser alcançada por aqueles que creem que Jesus Cristo morreu numa cruz por causa dos seus pecados. Que essa mensagem possa fazer sentido no coração de todos aqueles que ouviram e possam desejar estar sempre perto de Jesus e, principalmente, ter Ele como seu único e suficiente Salvador. Convido você para uma oração. Senhor, vemos na Tua palavra que o filho pródigo teve o desejo, teve o arrependimento de mudar completamente a sua direção. Quebrou a cara, cometeu erros, como qualquer um de nós cometemos erro. Deus, ajuda-nos a reconhecer esses erros, para que ainda dê tempo de voltar para casa e abraçá-lo. Que essa palavra possa trazer salvação ao coração daqueles que ainda estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa dar sentido a essa mensagem em seu coração.